Vamos lá então, quero chamar no palco agora para fecharmos o nosso primeiro dia, Maurício Matiuso. Bom dia, Maurício. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Excelente, é um prazer ter você aqui com a gente. Em nome da AB Info, do Instituto Formation Management, dou a gratidão por ter aceito nosso convite para estar aqui na quarta semana RPA e aí Experience 2024. E eu deixo aqui aberto, Maurício, para você dar o bom dia para essa turma maravilhosa que está interagindo com a gente aqui e também falar um pouquinho para a gente quem é o Maurício. Bom, novamente, obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal do Instituto Information Management. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é Maurício, eu sou o sócio fundador da IAC. Estamos aí na estrada já há 10 anos e vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso produto, da nossa plataforma de Intelligent Document Processing, muito focado em prática, pouca teoria e muitos exemplos aí para quem conseguir se identificar com alguma necessidade desse tema, que a gente possa contribuir aí com o máximo de informações. Então, é um prazer estar aqui com vocês, espero que todo mundo possa aproveitar bastante aí hoje e os próximos 2 dias também, né, Wagner? É isso aí, Maurício. O palco é todo seu, pode compartilhar seu material. Bom, Assim que aparecer aqui, eu já coloco, enquanto você compartilha. Vou lembrar de novo, gente, eu vou pecar pelo excesso aqui, tá? É o seguinte, surgiu a dúvida, coloca no chat, ok? Vamos lá então, já está na tela, Maurício, o palco é todo seu. legal, Wagner. Bom dia novamente, pessoal. O objetivo aqui é a gente mostrar a nossa plataforma, é uma plataforma por assinatura chamada Recognition, tá? E o tema, como eu disse, é por que as empresas precisam de Intelligent Document Processing, que é o principal objetivo aí do Recognition, tá? Falando um pouquinho da nossa história, começamos lá em 2014, até um pouco antes disso, né? E sempre fomos uma empresa muito especializada em processamento de documentos, né? Esse sempre foi o nosso nicho. E lá em 2014, com algumas ondas de RPAs, né, uma onda cada vez mais crescente de RPAs, principalmente, nós iniciamos o nosso serviço de tecnologia mais tradicional, lá na época chamada de OCR, né, o nosso serviço de processamento de documentos, para ajudar os robôs, né, na transformação digital das empresas. Então, nós iniciamos ali como um forte provedor de dados para os robôs que tinham dificuldades de seguir com as automações quando o processo precisava de dados contidos em documentos, principalmente documentos não estruturados. Tá? E nós nos tornamos ali um elemento chave, né, para viabilizar esse tipo de automação. Com o passar do tempo, chegamos ali em 2017 e as demandas, né, elas iam crescendo e a gente ia percebendo outros gaps na ferramenta, tanto na nossa como em outras de mercado, e a gente tinha necessidade de evoluir a nossa tecnologia, né, e inserimos ali os primeiros conceitos ali de algo mais inteligente, né, um IOCR, basicamente usando recursos de visão computacional para poder resolver problemas mais complexos, ainda nesse nicho de extração de dados de documentos, como documentos de baixa qualidade, documentos manuscritos, documentos não estruturados, que são realidades, né, até hoje, mas não só daquela época, mas até hoje, que são realidades aí de muitos processos de negócio, que não tem aquele documento perfeito, aquele fluxo totalmente estruturado, né? Então, a visão computacional foi um avanço aí para nós, que viabilizou resolver esses problemas, né? Em 2020, a gente ultrapassou, na verdade, uma marca de 2 milhões de documentos processados por mês, né? Isso foi bastante expressivo na época, e aí incorporamos ainda a inteligência artificial, vou falar um pouquinho dela mais para frente, né? Mas começamos ali a colocar os primeiros elementos de inteligência artificial e o que era um serviço dali para trás se tornou uma plataforma, né? Finalmente ali um produto onde os clientes podiam contratar e assinar e resolver os seus desafios de captura de dados em documentos, né? Até que chegamos aí em 2024, onde incorporamos ali novas estratégias, né, de processamento de documentos, né,
e lançamos o Rekognition como uma plataforma por assinatura, né? Uma plataforma bem escalável, fácil de ser adquirida, sem projetos, sem setup, ou seja, muito leve, né? O cliente paga exatamente pelo que ele usa, né? E as funcionalidades foram muito enriquecidas por essas 3 estratégias, né? Pela junção das 3 estratégias, que eu vou falar também no decorrer, vou mostrar na prática, né? Na apresentação, que são a soma, né, de modelos flexíveis para se extrair dados, né? Machine Learning supervisionada, que também é chamada de inteligência artificial treinada, né, que é onde nós temos efetivamente ali um universo bem grande de documentos e nós treinamos esses documentos, né, nós treinamos a ferramenta como identificar e extrair os dados, isso se chama, né, Machine Learning supervisionada, aí que vem o termo, né, supervisionada, e a IA generativa, propriamente dita. Então, essa fórmula, né, onde uma estratégia complementa a outra, é o que nós temos de melhor, né? É onde nós conseguimos entregar a maior quantidade de dados corretos, dados confiáveis, e mitigar os famosos falsos negativos, né? Que são, a ferramenta nos entrega um dado e esse dado realmente está errado, né? E falsos positivos, que daí é pior ainda, que a ferramenta entrega dizendo que está certo, e a gente não tem como confrontar se esse dado está certo. Isso ocorre muito com IA generativa, né? E aí a gente acaba entregando um dado incorreto, tá? Então, essa é a fórmula que a gente possui hoje em dia, mais atual na nossa plataforma, tá? Começando agora, de fato, aqui sobre o Rekognition, né? Eu já falei um pouquinho, mas conceitualmente, ele é uma plataforma de Intelligent Document Processing, né? Para captura de dados em documentos, usando os modelos e as estratégias que eu falei agora há pouco, mas muito mais os modelos de inteligência artificial. Esse é o ponto forte do Rekognition, né? O uso da IA, né? A imagem aí ao lado ilustra de forma bem simples, né, o que o Rekognition faz, tá? Que ele transforma uma imagem em dados, né? Ou seja, campos preenchidos com valores, né? E não apenas campos simples, eu vou mostrar também algumas estruturas bem mais complexas, tá? Então, como eu falei, pessoal, a apresentação hoje vai ser muito mais prática do que teórica, tá? Eu tenho mais 2 slides no máximo, né? E, então, eu vou mostrar o Rekognition em ação mesmo, em funcionamento, para resolver alguns problemas que a gente selecionou, que são problemas que não são triviais, né? São problemas que existem, na verdade, aí na prática, aí dentro das empresas, e que a gente consegue resolver com o Rekognition. Então, eu vou abordar alguns problemas práticos aí para que possa servir aí de exemplo e de explicação a todos. Antes da gente iniciar a parte prática, né, eu gostaria também de destacar onde que o Rekognition se aplica e responder o seguinte, né, afinal, para que isso serve? Legal, Maurício, até aqui, estou entendendo, mas para que isso me serve, né? E a resposta, realmente, ela pode ficar mais clara durante a parte prática aqui da palestra, tá? Enquanto eu usar a ferramenta, né? Mas aqui, nesse slide, a gente já consegue vislumbrar algumas oportunidades de automação, né, que na verdade são muitas, que envolvem documentos, né? O que esses tipos de documentos, né, como notas fiscais de serviço, invoices, boletos, comprovantes de despesas e etc., o que eles têm em comum, né, com esses processos financeiros ali do back-office, de contas a pagar, de reembolso de despesa, de onboarding de clientes e etc., né? O que tudo isso tem em comum? É uma coisa, todos eles precisam de dados que estão contidos em documentos, né? Então, quando a gente pensa em um projeto de automação, né, de um processo, e esse processo, em algum momento, ele precisa de dados que estão contidos em documentos, né, seja de qualquer tipo ou qualquer formato, né, o Rekognition, ele pode ser o elemento-chave ali do seu projeto, né, para viabilizar uma automação mais completa, uma automação que você não precise fazer um desvio de rota e jogar para uma fila humana preencher dados, né? Então, ele potencializa muito, né, por exemplo, o uso de um RPA, de um BPM, né, de um BPA, até mesmo uma entrada direta embutida ali, né, dentro de um RP, tá? Então, o Rekognition ele é capaz disso, né, de capturar dados de qualquer documento, de qualquer tipo e qualquer formato. Tá? E para finalizar essa primeira parte aqui da apresentação,
Eu vou mostrar um pouquinho aí da arquitetura, né, do funcionamento geral do Recognition, né, dando destaques aí para as interfaces de entrada e saída, né. Como eu comentei, né, o Recognition ele é muito específico em um nicho, né, em uma funcionalidade, que é capturar dados. Então, ele sempre está presente num contexto maior, né, num ecossistema aí de tecnologias, né, ele sempre está integrado a algumas outras tecnologias, né. Então, a gente tem algumas interfaces de entrada e saída, mas eu já adianto que mais de 90% aí dos nossos clientes utilizam as APIs REST, né, é muito simples, tem uma documentação online, prática e segura, então é muito fácil de um robô se conectar, de um RP se conectar, de um BPM, um BPA se conectar, né? Dentro da plataforma, ela vai além de um leitor de documentos, né, de uma tecnologia, ou de uma IA generativa que simplesmente envia um prompt, ou de um OCR mais tradicional, né, que faz a transformação de imagem para texto, tá? Ela tem todo um workflow, e esse workflow ele pode ser tão simples quanto ele está pronto, assim, do jeito que é de fábrica, né, pronto para usar, quanto também bem personalizado para cada processo de negócio. Então, ao mesmo tempo que é uma ferramenta pronta, ela pode ser personalizada, porque a gente sabe que cada processo é um processo e cada cliente tem as suas regras de negócio, né? As primeiras duas etapas, que a gente chama de classificação e indexação, são as etapas mais críticas, onde a gente tem todo aquele diferencial de usar aquela fórmula de modelos estruturados, de modelos com IA treinada, né, o machine learning supervisionado, e IA generativa, para que eles se complementem e entreguem o dado mais correto, né, o dado mais confiável, né? Passado dessa etapa, o resto é teoricamente mais fácil, né? Mas não menos importante. Por exemplo, a validação. Também existe uma camada de validação que é totalmente automática, o cliente nem vê, nem sabe que tem, mas ele tanto autocorrige os dados, quanto também ele gera alguns alertas de possíveis inconsistências, né? Então, ele entrega um dado ainda mais confiável na ponta final, né? Na ponta de saída. São os corretores automáticos que nós chamamos, tá? Em algumas situações, o cliente também pode acionar a nossa equipe de consultoria, né? Contratar um serviço humano, né? De verificação e correção e complemento de dados, que nós chamamos de Human in the Loop, né? Essa sigla HITL, né? Que é muito valiosa para processos que são altamente regulados, processos que não podem aceitar nenhuma pequena margem de erro que é comum em qualquer plataforma desse ramo, né? É um percentual muito pequeno de erro, mas se o processo não pode aceitar isso, essa oferta complementa esse pequeno gap que pode existir e, com isso, viabiliza a automatização, né? Sem onerar a equipe do cliente, e isso fica totalmente externo e transparente para o cliente, né? E a última etapa, que é a formatação, que é a nossa porta de saída, onde a gente tem ali um leque de possibilidades de personalizar, né? Também com a nossa equipe nossa fábrica de consultoria, personalizar regras de negócio, transformações, depara, cálculos e tudo que precisa ser feito sobre o dado já extraído do documento, tá? Então, essa é a visão de arquitetura, macroarquitetura, né? E funcionamento aí do Recognition, tá? E agora, para a gente entrar de fato aqui na parte prática, né? Chegamos aí no primeiro, um quarto aqui da apresentação. A gente, como eu falei, eu vou demonstrar para vocês três desafios que não são triviais, né? E que podem ser a realidade aí de vocês, né? Que estão buscando ou estão querendo entender mais sobre essa plataforma, esse tipo de solução. Então, eu estou antecipando aí o que vocês podem encontrar lá na frente, né? Em termos de desafios, né? O primeiro desafio, que eu chamo de modelos prontos, tá? O Recognition, ele traz uma galeria de modelos, que são tipos de documento, tipos de processadores, que foram criados pelo nosso time de consultoria e são mantidos e atualizados pelo nosso time de consultoria, ou seja, os clientes não precisam fazer nada. O usuário que acabou de se logar na plataforma, ele simplesmente vai lá e seleciona o modelo e usa. E ele não precisa se preocupar com atualizações daquilo, que é uma necessidade também, porque os documentos mudam, os processos vão sendo
evoluídos e a documentação que envolve esses processos também, né? Então, para processos comuns, notas fiscais, contas de consumo, né, fatura de energia, boletos, invoices, tudo que é comum aí em todas as empresas, nós temos modelos prontos e constantemente a gente vai agregando novos modelos, tá? Então, a primeira demonstração vai ser o quão fácil é partir de um modelo do zero e depois até personalizar um pouquinho esse modelo, num segundo momento, né? O segundo desafio é o nosso principal lançamento aqui do ano, que é um assistente, um wizard, que usa inteligência artificial para criar modelos. E aí, a gente até costuma dizer mesmo que é criação de modelos em 3 minutos ou menos, né? O tão fácil e tão prático esse nosso assistente. Então, é um outro desafio que a gente vê que, às vezes, os projetos não têm tempo, né, de a gente parar, mandar para a equipe de desenvolvimento, configurar um modelo, configurar a ferramenta, ou treinar uma IA, ou criar o prompt perfeito. Às vezes, o projeto não tem esse tempo, né? E um assistente que faz isso de forma muito rápida, claro que isso pode variar, né? Mas realmente vocês vão ver que é muito fácil, é um diferencial, né? E para finalizar, a gente vai fugir do mais do mesmo, né? De campos tradicionais aí de nota fiscal, tabela simples, e a gente vai mostrar um pouco das capacidades do Recognition de capturar dados complexos, como matrizes, né? Que não são tabelas triviais, né? Bem estruturadinhas em linhas e colunas, e pode ser a realidade aí também de muitos processos, e é um desafio nesse tipo de tecnologia, tá? Então, eu vou chavear aqui para o produto, agora eu vou me logar. O Recognition, ele é basicamente uma API, tá? Mas nós também oferecemos um portal web que ele tem duas principais finalidades. A primeira delas é algumas atividades administrativas, como, por exemplo, gerar o token da API e fazer a administração, né, do produto, né, quanto também para testes, né? A gente consegue fazer rapidamente aqui um teste e obter aí um exemplo, por exemplo, né, de integração, um exemplo do modelo JSON para quem é mais técnico, tá? Então, eu vou explorar esses recursos aqui da plataforma, tá? Bom, o primeiro desafio que nós vamos fazer, então, é a gente partir dos modelos da galeria, né? E o quão fácil isso ocorre, né? Então, nós temos aqui alguma área, alguns atalhos, né? Eu vou processar, e aqui a gente já tem acesso a toda a nossa galeria, né? Vamos falar, essa galeria, ela é até maior, né? Que é um ambiente de demonstração, e constantemente a gente vai liberando novos modelos, novos processadores de documentos, como para notas fiscais, e aí não é simplesmente nota fiscal, envolve todo o grupo aí de documentos fiscais, né, CTE, DANF, DACT, NFSE, NFS, etc., boletos, faturas de energia, faturas de água, invoices, enfim, faturas de telefonia, né? A gente constantemente vai enriquecendo essa galeria, tá? Mas, para um teste rápido, né, nós podemos simplesmente usar um modelo de nota fiscal, e tudo que eu estou fazendo manualmente aqui, pessoal, é puramente teste, porque o que se espera é que a API faça as chamadas, né, de forma muito simples para carregar um documento e processar o documento, né? Então, eu vou subir, primeiro teste aqui, um documento muito simples, que é uma nota fiscal, né? Depois eu vou abrir o documento, e já vou aproveitar, já vou criar um outro aqui também, que eu vou mandar um lote de documentos, tá? Que a API, ela pode trabalhar com um lote de documentos, né? Ou um documento unitário, tá? Aquele meu primeiro documento já foi processado aqui numa fração de segundos. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Só para a gente ter uma ideia, tá? Deve ser uma nota fiscal tradicional, que é o exemplo mais básico que nós temos, né? Aqui está, ó, uma nota fiscal da prefeitura aqui de Goiôerê, né? E aqui a gente tem duas opções, tá? Ou eu faço o download do Excel dessa nota fiscal. Ó, o grupo de documentos também já foi processado, né? E esse Excel, ele é para aquele público, né? Para aquela persona, usuário, mais de negócio, menos técnico, que quer testar a funcionalidade do produto, tá? Então, aqui nós temos todos os dados extraídos da nota fiscal
Depois eu vou mostrar isso em tela para vocês visualizarem. Aqui é só antecipando, né, um formato. Então, isso aqui é para o usuário mais funcional, que está avaliando o produto. E se você é um programador, já está colocando a mão na massa, você pode vir aqui também e baixar o JSON desse documento, tá? Esse arquivo JSON é exatamente, vou colocar aqui no visualizador mais amigável, é exatamente o que você vai encontrar na API, tá, pessoal? Então, ele tem aqui todos os campos de controle e todos os documentos, no caso, foi um documento só, e todos os objetos, que são os campos nessa estrutura, tá? Então, é uma cópia fiel. Se você quiser fazer um mock, fazer ali um piloto, né, para fazer uma demonstração, uma avaliação mais integrada ao seu negócio, você testa aqui na plataforma, aqui no portal, baixa o JSON e você já tem um mock dentro do seu ambiente, tá? E para o lote de documentos é a mesma coisa, né? Então, vou baixar aqui o Excel, e ele traz aqui um conjunto aí de documentos, tá? Esse foi o nosso primeiro desafio, o quão fácil é usar, e eu vou aproveitar também, vou aqui nos modelos, e vou fazer um refino para vocês entenderem como que isso foi feito, né? Onde que está a mágica. Então, eu tenho um modelo que eu acabei de processar, de nota fiscal, né? Esse antecipando aqui já é o nosso assistente de modelos, tá? Então, eu criei um modelo de nota fiscal e subi um único exemplo. Isso aqui é um modelo pronto, depois eu vou criar um do zero. Um único exemplo já é suficiente para a ferramenta reconhecer o documento e extrair as entidades desse documento e sugerir essa lista de entidades, tá? Aqui já não é mais lista de entidades sugeridas, eu já formatei isso aqui do jeito que eu preciso, tá? Mas é uma relação, vou fechar aqui para ficar mais confortável, é uma relação de campos, onde eu defino apenas o nome do campo e um tipo muito simples do campo e nada mais, e se precisar eu dou uma dica para esse campo, né? Então, é uma forma muito prática e clean, né, limpa, de se criar um modelo, tá? Então, se eu quisesse, esse modelo aqui da galeria, Maurício, não está legal, eu preciso de um outro campo, né, não está completo. Então, eu vou adicionar, por exemplo, aqui a competência da nota, um campo muito simples, né? Mês, ano de competência. Tá? Posso colocar um texto. Como é um campo muito simples, eu nem preciso de uma dica, tá? Eu processo esse ajuste, né? Só para ver se ele foi efetivo. E com isso eu já tenho o campo mês, ano de competência capturado e disponível no modelo. Então, é um campo a mais que está no modelo. O ponto de atenção aqui é o seguinte: se você tem uma interface já construída e alterar o seu modelo, isso não vai quebrar a sua interface, tá? Mas você vai ter que ajustar a interface para fazer uso desse novo modelo, tá? E vamos continuar. Aqui nós temos uma etapa de validação, que é onde a gente pode carregar outros documentos. Vou selecionar aqui uns 6 documentos. E testar se o modelo está realmente funcionando, né, para uma variedade maior de documentos, né? Então, agora, alguns instantes aqui, alguns segundos, ele já vai fazer o reconhecimento e a indexação de todos esses documentos que eu subi, que é uma etapa opcional. E eu aproveito para mostrar para vocês aqui alguns outros desafios também, né? Ainda assim, num nível baixo de complexidade, mas é um modelo funcionando aqui para uma nota fiscal de outro município, que é puramente uma imagem, né? Então, nós temos todos os campos aqui, número da nota, data de emissão, campos do prestador, né? CNPJ, nome, endereço, campos do tomador, mesma coisa, a parte de impostos, bases de cálculo, alíquotas e tudo mais, né? Campos que não existem na nota, como o INSS, isso aqui não tem INSS, então ele fica vazio, tá? E aí a gente pode navegar aqui na barrinha de rolagens para mostrar como que funciona para outros documentos, por exemplo, um documento que uma legibilidade bem ruim, assim, e a ferramenta, ainda assim, ela consegue trazer com bastante completude o número da nota, a data de emissão, código de verificação, mesma coisa, dados do prestador, né? Aqui o endereço, Rua Frei Caneca, os dados do tomador, Unidoc com CNPJ, ou seja, mesmo num documento assim, de baixa qualidade, onde a gente não tem controle sobre a qualidade da imagem, a gente simplesmente recebe, né? Muito comum isso nos processos, e a ferramenta se comporta bem, né? Vou pegar um outro exemplo, que aqui é um documento também da vida real, né? Do processo da vida real, que veio um print de uma tela de um celular aqui, né?
num formato A4. E a mesma coisa, a ferramenta se comportou, está aqui em cima, se comportou do mesmo jeito, né, capturando com precisão o número da nota, a data de emissão e etc. Tá? Para finalizar aqui um outro exemplo, bem pequenininho, um documento com uma resolução menor, também uma situação da realidade, né? Um documento que é um processo, não é uma simples página, né, de documento, então a ferramenta descobre aonde está o documento, né, isso é transparente para a API, né, para o usuário, e consegue detectar mesmo uma nota assim, relativamente amassada, né, consegue trazer os dados com precisão. E, por fim, um documento que literalmente é uma foto extraída aí de uma nota em cima de uma mesa, uma bancada, né, que também é um cenário real. Então, a gente foge ali de exemplos daquele PDF perfeito, tá? Então, o que eu quis mostrar aqui é o quão fácil foi usar a galeria de modelos, né, para que a gente possa ter rapidamente ali uma automatização, tá? Agora, legal, Maurício, mas a galeria não me atende, porque eu preciso criar o meu modelo, né? Então, nós temos aqui, vamos usar de novo o assistente, e agora o desafio é justamente esse, né? Criar o seu modelo do zero, né? E eu vou usar um caso de uso diferente desse primeiro desafio, que a gente falou um pouco de documentos financeiros, né? Então, se aplica muito a contas a pagar, por exemplo, pagamento de fornecedores. Vou usar um caso de uso de reembolso de despesas, que também é um caso muito típico, volumoso, que dá trabalho, muito manual, em empresas de pequenas, médias e grandes, em todo o mercado, né? Então, eu vou criar um novo modelo, eu vou chamar aqui de reembolso, posso dar uma descrição, a partir daqui já é interessante a gente caprichar mesmo e pensar na formação de um persona, né, que é quem vai, a inteligência artificial, que vai trabalhar sobre esse documento para ele entender o que é o seu processo, né? Então, processo de reembolso de despesas. Eu tenho aqui comprovantes médicos, tá? Para mostrar alguns outros desafios. Então, vou especificar aqui que é despesa médica, mas poderia ser qualquer outra despesa de trabalho, tá? Médicos, tá? E vou arrastar aqui um exemplo, tá? Do meu desafio 2. E vamos continuar. Aqui a ferramenta está descobrindo o que é isso, usando aqui os termos aqui que eu coloquei na descrição, né? Opa, é um recibo médico, né? E ela vai reconhecer as entidades desses documentos, né? E tentar sugerir o máximo possível aí de campos, né? De estrutura. Então, vou rotacionar aqui para a gente, mas reparem, é um recibo médico, tem informações, inclusive, manuscritas, tá? E aí eu vou personalizar aqui de forma muito prática o meu modelo, tá? Então, por exemplo, o nome do fisioterapeuta. Pô, mas não é fisioterapia apenas, né? Pode ser qualquer recibo. Então, eu vou colocar isso aqui para nome do profissional, né? E aí eu coloco uma dica aqui. O profissional é a pessoa, né? A pessoa que prestou o serviço, né? A gente pode... Isso aqui é opcional, mas ele é bem recomendado, né? E com o tempo, a gente vai até entendendo melhor e usando melhor as dicas, né? Crefito não me precisa. Nome do pagador, também é uma informação que eu quero. Pagador, e aí a gente coloca uma dica aqui. Esse título aqui está suficiente, né? Pagador é a empresa ou pessoa que pagou pelo serviço, né? Para especificar um pouco melhor, para deixar um pouco mais tipado, né? CPF do pagador, por que não CNPJ também, né? Às vezes pode ser o pagador, pode ser uma empresa. CPF ou CNPJ do pagador. Valor recebido, eu gosto de tratar, por exemplo, o valor do documento. Perceba que eu estou alterando os campos, mas de forma muito prática, né? Basicamente, abrir e fechar. Descrição do serviço, acho que é um nome mais adequado. Referente a não precisa. Data, para não ficar uma simples data, eu gosto de colocar data de emissão do documento, né? Nome do fisioterapeuta assinatura, não. E aqui o CPF ou CNPJ do profissional. Não se importe com a ordem, tá? Do profissional. A ordem aqui tanto importa, tanto faz. O que importa mesmo é o título o nome, né, do campo e alguma eventual dica que vocês possam dar para o modelo. Por enquanto está suficiente, eu vou criar até um novo campo aqui,
por exemplo, cidade de emissão, para pegar a cidade, por exemplo, Vargem Grande Paulista, né? A cidade é onde o documento foi emitido, por exemplo, né? E vou colocar aqui uma outra informação, porque nesse contexto, às vezes, são funcionais autônomos, você reembolsa ali, por exemplo, algumas sessões de terapia ao longo do mês, né? Então, o recibo ele não é para um único serviço, eles foram ali 4, 5 sessões, é uma situação típica também. Então, vou colocar um campo aqui, por exemplo, datas das sessões, né? E vou usar aqui uma estrutura de tabela, eu vou criar um campo aqui, ó, data da sessão, só para complicar um pouquinho, porque o meu objetivo aqui é que ele identifique no documento quando que essas sessões de terapia ou essas consultas foram realizadas e coloque isso para mim numa estrutura de tabela, em uma ou mais linhas, tá? Porque pelo menos eu já vou ter a informação extraída e o meu robô, meu sistema, ele consegue manipular isso se precisar, tá? Então, o que eu posso colocar aqui, ó? Identifique os dias das sessões e coloque cada sessão em uma nova linha da tabela. Tá certo? Estou colocando uma descrição bem assim, linguagem natural mesmo, tá? Beleza, isso aqui para mim está satisfeito, eu preciso processar isso para ver se isso vai funcionar mesmo, né? Então, de novo, a gente processa, vai lá para o engine, usa aquela fórmula de modelo estruturado, machine learning treinada e IA generativa, se complementam, valida, formata o que tem que formatar e me entrega aqui na tela, tá? Então, vamos lá, ó. Cidade, já pegou aqui Vargem Grande Paulista, beleza. Sessões, eu acho que aqui não tem sessão nenhuma, então ele vai trazer uma tabela em branco, tá? Como de fato trouxe, porque ele não especifica aqui uma sessão, uma data, né, de sessão. O profissional é a Raquel, o pagador é o Carlos Henrique Farias, pegou aqui até do manuscrito, o CNPJ, o CPF do pagador está aqui, 221.579, o valor do documento R$ 190, a data 27 de junho, tá, de 2024, e o CNPJ aqui do terapeuta da Raquel, dos 261. Então, ok, estou satisfeito com esse modelo, eu vou continuar e vou para a etapa agora de testes, tá? Eu fiquei um pouco mais de 3 minutos, na verdade, porque a gente está conversando, inclusive, né? Na etapa de testes, eu vou subir outros recibos, variados, sem estrutura, sem vícios, tá? Porque eu quero testar o processo como realmente ele será, né? Agora ele vai levar aqui alguns segundos e já apresenta na tela, da mesma forma que a gente fez para notas fiscais, né? Apresenta em tela os outros recibos e a gente vai ver a efetividade do modelo para outros documentos. Então aqui eu tenho um outro recibo que não tem nada semelhante com aquele primeiro, né? É um recibo eletrônico, inclusive, bem mais legível, né? Mas ele já pegou aqui que foi emitido em São Paulo. Tem algumas seções, ó, 1, 8, 5, 22 e 29. Vamos ver o que ele me traz aqui. 1, 8, 15, 22 e 29 de novembro de 2024. Já é alguma coisa, a gente pode até aperfeiçoar essa extração para a nossa integração, mas ele já identificou o que são sessões de terapia, né? O profissional é a Tayane, está aqui em cima. Quem pagou pelo serviço foi a Maria Eduarda, está aqui no corpo do recibo, com o CPF X e pagou R$ 1.350 por sessões de terapia, ou seja, ele sintetizou o documento, não simplesmente pegou todo o texto, né, ele sintetizou e entendeu o que foi aquele serviço prestado, né? No dia 29 de novembro, para esse CNPJ. Legal, bateu, estou satisfeito, vamos para o próximo. Tá? O próximo é um outro recibo, tem uma outra estrutura, vou até passar um pouquinho mais rápido, né? Mas foi emitido aqui em Belo Horizonte, vamos ver se tem sessões. Pelo jeito, não. Tem uma sessão em 25 de novembro, tá? Como ele escreveu aqui, uma sessão, né? Da Thaís, do Roberto, né? Declaro que Roberto Resch pagou pelo serviço o valor de R$ 270 no dia 25 de novembro, etc. Então, começa a ficar até um processo repetitivo. Aqui eu coloquei algo diferente de recibo, eu coloquei uma nota fiscal, né? Que também pode ser, às vezes, o profissional não emite um recibo não fiscal, ele emite uma nota, né? Então, temos aqui também o profissional, o prestador, né, a Valéria, né? O pagador é o tomador do serviço, né, que é a Sara, com os respectivos
CPF aqui do pagador. Ele tem uma sessão, vamos ver se tem alguma sessão. Tem uma sessão dia 25/11. Provavelmente, isso aqui deve estar no corpo da nota, que é a data da sessão, 25/11, né? No valor de R$150, pelos serviços prestados aqui no corpo da nota, que ele entendeu que é a discriminação do serviço, no dia 28. Isso aqui que é interessante, ele não confunde a data da sessão com a data de emissão da nota. São datas diferentes, né? São coisas, entidades diferentes, tá? E é uma situação que pode me retornar um falso positivo, né? Ele pode retornar que a sessão foi dia 28 porque ele entendeu que a nota foi emitida dia 28. Isso é um falso positivo, né? E eu não tenho como validar isso simplesmente. Então eu tenho que confiar na ferramenta. Por isso que aquela fórmula de layouts flexíveis, né? Modelos flexíveis, modelos treinados IA generativa, complementadas uma pela outra, é o que dá o melhor resultado, né? A gente foge dessas situações ruins, né, de erros. Bom, um outro recibo, então esse recibo foi emitido em São Paulo, tem algumas sessões, ó, isso aqui já está mais estruturado e ele trouxe ordenadamente aqui dia 3, dia 10, dia 17, dia 31, que foram as sessões de psicoterapia recebidas aqui, prestadas aqui pelo João Vitor, né, que é o profissional, para o André, tá, no valor de R$1.200, R$1.120, tá, R$1.120, certinho, por 4 atendimentos psicológicos, certo? Vamos acelerar um pouquinho aqui, eu tenho um outro recibo muito parecido também, onde ele destaca outras sessões, trouxe todas as datas aqui, a gente poderia até limpar esses asteriscos para facilitar a API, tá? E mesma coisa emitido em Jaguariúna, para esse profissional aqui, o Jonas, para o Jorge, e etc. E o nosso último modelo, outro recibo, ou seja, eu já estou mais do que satisfeito que esse modelo está ok, está funcionando, né? Para isso eu vou continuar. Aqui eu só apenas confirmo aqui a lista de campos, não tenho nenhuma ação aqui a ser feita, é meramente confirmação, posso voltar ou concluir. Com isso, eu acabei de criar um modelo na minha galeria de reembolso. E a minha API pode usar essa chave reembolso para chamar processamentos de reembolsos de despesas médicas, tá? Então aqui a gente cumpriu um segundo desafio, que é criar um modelo do zero, usando algumas complexidades, né, alguns desafios, como manuscritos, diversidades de documentos, falta de estrutura, né, os recibos, eles são cartinhas, né, não teria outra forma de fazer isso com eficiência, né. E agora eu vou pular aqui para o meu terceiro desafio, terceiro e último desafio, que são dados mais complexos, tá. Então eu tenho um documento que eu vou mostrar para vocês, que ele é uma matriz, né. Poxa, Maurício, como que a gente consegue extrair dados de documentos que não são tão triviais, né? Aqui eu tenho um book de produtos de plano de saúde, tá? E eu tenho aqui uma matriz. Essa tabela visualmente parece uma tabela, mas eu tenho aqui a linha de produtos, a linha de acomodações, a linha de registros da ANS, e aí sim eu tenho a tabela de preços por idade. Aqui eu já tenho uma tabelinha mais simples, né, com 2 colunas. Aqui eu tenho uma tabela também relativamente simples. Aqui no cronograma de vigência eu tenho uma tabela que não parece uma tabela, né? Aqui eu tenho uma rede hospitalar que tem merge de colunas, ela continua na próxima folha, tem valores em branco, ou seja, tem uma certa complexidade. Eu vou jogar isso aqui num novo modelo, agora mais rápido, né, por questão de tempo. Tabela de saúde, né? E vou carregar aqui meu terceiro documento e vamos ver o que a ferramenta vai me dar como sugestão de campos logo de cara, sem eu ter que fazer nenhum tipo de configuração ou ter nenhum tipo de conhecimento no próprio produto, tá? Estou iniciando e acabei de carregar um documento porque essa tabela me interessa para eu seguir com a minha automação. Mais alguns segundos, ele já apresenta para a gente em tela toda a proposta de campos, né? Pronto, tá? Então, vou maximizar aqui. Tem aqui, logo de cara, ele me traz a tabela e uma série de informações já prontas, né? Para que a gente possa usar isso na nossa API. Então, o que me interessa realmente é essa tabela maior. Vou dar um zoom aqui. Né? Onde eu tenho uma estrutura
complexa de dados, né? Não é simplesmente linhas e colunas, porque eu tenho uma matriz. Na verdade, ele reconheceu e trouxe um espelho dessa matriz, sem eu fazer nenhum tipo de configuração. Eu simplesmente subi um exemplo e dei um nome para esse modelo, né? Eu consigo formatar essa tabela, o que são linhas vira colunas. Maurício, o registro ANS não me interessa. Claro que dá, é só a gente trabalhar no modelo e de forma muito prática, da mesma forma que eu criei o modelo para os outros documentos, né, para o de nota fiscal, para os recibos, a gente vai trabalhar nessas estruturas também, sem sair dessa interface. Tá certo, pessoal? Bom, chegamos aqui finalmente aqui da apresentação, e agora eu vou passar a bola para o Wagner, para que a gente possa abrir as perguntas. Maravilha, excelente, Maurício. Muito bom, tem várias perguntas aqui no chat, vamos ver aqui. Vamos começar, só um minutinho. A pergunta do Lucas Saúde. Maurício, aqui na empresa, nos deparamos com uma dor na automação do processo de leitura de contratos, padrão, assinatura, etc. E assim direcionar para as etapas de aprovação. Como a Recognition pode auxiliar? Certo, leitura de contratos, né, Lucas? Você consegue, através de um modelo, né, criar todas as entidades, definir as entidades que você precisa desse contrato, né? Dados do contratante, dados do contratado, objeto, vigência, valores, cláusulas de multa, cláusulas de rescisão, tá? E você vai ter isso estruturado, tá? A única coisa que nós não fazemos é validação de assinatura, tá? Esse não é o nosso foco simplesmente é extrair os dados e funciona muito bem, inclusive para contratos, para atas de assembleias, contratos de estatuto social, né, de empresas, para esses documentos densos, onde existe muito texto, tendo ou não padrão, tendo ou não, partindo ou não de uma minuta comum, ele vai funcionar muito bem. Excelente. O Kleber Paduano. Maurício, qual a assertividade da extração de dados? Tá? Tende a 99%, tá, Kleber? Mas não é um número mágico, tá? Tem que ser muito transparente. Não é um número mágico por quê? Cada processo tem as suas características, tá? Então, se a gente pegar num cenário de documentos eletrônicos, tá? Isso tende a ser 99%, porque o índice de falsos positivos, que é aquele que as IAs, o ChatGPT, Vertex nos entregam, vão ser praticamente zero, tá? Então, é um índice muito alto. E aí você tem alguns híbridos, alguns mistos, né? A gente tem processos aqui que rodam, por exemplo, esse de reembolso de despesas, né? Roda um grande volume, mais da metade são recibos manuscritos, tá? A gente tem uma taxa ali acima de 80% nesse universo, nesse subconjunto, tá? Poxa, para o cliente deu um ROI enorme, porque não é 100%, tá até 20% disso, mas já são 90% do trabalho, 80% do trabalho já não é feito mais manualmente. E são recibos complexos, que são fotos, amassados, às vezes vem um dedo no meio, às vezes uma letra, né, seja qualquer tipo de grafia, difícil de interpretar, né? E a gente atinge esse patamar de 80%, 85%, inclusive nessas situações mais desafiadoras, tá? O Murilo Ruiz, no JSON de retorno, ele mostra a porcentagem de acerto da extração de cada campo? Não, por padrão não, tá? Mas a gente consegue incluir ali um coeficiente de confiabilidade, né? O quanto que o Recognition confiou naquele dado, tá? Mas o que tem que colocar? Isso não está no JSON atual, tá? Mas a gente pode, como a gente tem aquela camada de formatação, a gente pode ter ali uma personalização para colocar isso, porque nós temos isso dentro da plataforma. Um coeficiente de confiabilidade, que vai de 0 a 1, sendo que 1 é 100%. Qual que é o perigo disso? Por isso que a gente não coloca por padrão. Os falsos positivos, tá? Eles são mínimos dentro do Recognition, mas eles existem, como existem em qualquer ferramenta, muito mais ainda se você usar puramente um prompt de IA generativo. Os falsos positivos, ela vai te dar um coeficiente de 0,9 ou de 1, e o valor vai ser errado. Não vai ser o valor que você precisa. Então, a gente tem que usar com muita cautela esse coeficiente, tá?
Maurício, eu tirei da tela a apresentação, mas se você for fazer alguma demonstração, devido a Beleza, alguma pergunta, é só falar que eu soube ela de novo, tá? beleza, Wagner. O Kleber Paduano, e qual tipo de documento processa? PDF editável, PDF com imagem, imagem com origem suja, tipo xerox, amassadas, tortas, visualmente legíveis? A gente processa documentos da realidade, tá? Kleber, né? Desculpa, Wagner. É o Kleber, né? Isto. É o Kleber, né? Isto. Documentos da realidade, né? Então, o Recognition está com esses milhões de documentos mês e tem de tudo ali, né? Bom, primeiro quanto a formato. Pode ser qualquer formato, PDF, PDF texto, PDF imagem, JPEG, TIFF, BMP, qualquer formato, tá? Agora, quanto à qualidade, tá? Esse documento ele pode ser originalmente eletrônico, que daí vai ter um índice altíssimo, né? Beirando ali o 100% de confiança dos dados. Ele pode ser um documento digitalizado, e quando é digitalizado, ele veio do papel. O papel pode estar, como você falou, amassado, rasgado, rasurado, né? Sujo em termos de ruídos, né, do papel. E a ferramenta vai ter um alto índice também de confiança nesses documentos, chegando até o manuscrito, que é onde tem o menor índice. Mas ainda assim, como eu falei, que a gente tem casos, né, onde isso ultrapassa 80% de corretude dos dados, né, até para esse extremo dos manuscritos, que ainda é uma realidade de muitos processos. Ótimo, vamos lá. A próxima pergunta é do... Tem vários comentários, tá? Ferramenta de fácil usabilidade, bem precisa, parabéns, achei rápido. Tem muitos comentários aqui, vou focar nas perguntas, ok? Tá bom. Maravilha. Bom dia. Ao fazer upload de um arquivo, é necessário definir qual modelo... Peraí. Ao fazer o upload de um arquivo, é necessário definir qual modelo deve ser considerado para a análise de dados, ou a solução compara os novos arquivos com todos os modelos cadastrados e enquadra no modelo em que as informações mais se aderem? Boa pergunta. Desculpa, Wagner, quem que fez a pergunta? Foi o Fagner Menezes. Fagner, ótima pergunta, Fagner. Já vou adiantar aqui o nosso roadmap, né? Que hoje você precisa sim informar o modelo, tá? E aí a gente tem algumas estratégias para criar um modelo um pouco mais amplo, mais generalista, para que você, com um único modelo, tenha cobertura para vários tipos de documento e não se preocupe em passar a natureza do documento. Isso aqui é uma fatura de água, isso aqui é uma fatura de telecom, isso aqui é uma nota fiscal. Então, a gente consegue criar um modelo desse jeitinho que a gente fez, um pouco mais generalista. Isso é muito útil em onboarding de clientes, onde o cliente faz um upload de um documento que é um RG, uma CNH, um comprovante de endereço, tudo ao mesmo tempo, né? E o seu modelo é apenas onboard, tá? Essa é uma estratégia que a gente oferece hoje, fazer modelos mais generalistas, mas ainda você precisa informar o modelo, tá? O roadmap da ferramenta, que é agora para início de 25, a gente tirar, inclusive, essa necessidade. Você simplesmente manda o documento, tá? E ele vai usar, primeiro, os seus modelos, que foram extensões da galeria, tá? E depois vai partir para os modelos da galeria. Então, isso é roadmap, mas foi uma ótima pergunta. Excelente, vamos lá. A próxima do Raul Arellano. Bom dia, Maurício. É compatível com documentos em outras línguas, como invoices? Sim, sem dúvida. Tanto invoices, contratos, né? Como a gente falou de documentos mais densos, né? As invoices é um documento mais batido, então, sim, totalmente suportado, tá? Não só a extração, né, do caractere, mas também os valores em moeda, né? A gente consegue, na camada de formatação, fazer ali um depara, né? Por exemplo, você recebe invoices, notas fiscais e até mesmo de faturas de outros países, e você quer normalizar. Não digo converter a moeda, tá? Não é passar tudo para real brasileiro, não é isso. É normalizar o formato moeda na sua API, né? Porque ora a casa decimal vem com ponto, ora a casa decimal vem com vírgula, dependendo da origem,
né? E mesma coisa para datas, né? Hora vem mês, dia, ano, dia, mês, ano e etc. Então, na camada de formatação, a gente consegue normalizar a saída desses dados sem modificar o dado original. Boa. Jonatas Hambor, referente ao limite de páginas, eu planejo criar um modelo que leia documentos em vários formatos constantemente e diariamente. Tem algum limite de quantos documentos ele pode ler? Entendi, ótima pergunta. Nós temos dois modelos, eu vou ter que entrar um pouquinho no modelo comercial, né? Nós temos o modelo pré-pago, que daí você tem ali realmente um estoque de páginas e tem suas vantagens e desvantagens, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas você compra um estoque, tá? E paga por esse estoque, e aí consome ao longo de um tempo, né? E nós temos o modelo pós-pago, que aí é um pago pelo uso, aí tecnicamente você não tem limite. Tá? O que nós temos ali são franquias, né, faixas de valores, para que você possa ter descontos progressivos. Mas, tecnicamente, a ferramenta nunca vai travar, nunca vai negar, olha, excedeu a quantidade de páginas, atingiu o limite de páginas. Nesse cenário pós-pago, não. Vamos lá, tem mais. Vamos lá. Murilo Ruiz, a ferramenta é cobrada por número de páginas que ela lê? Sim, exatamente. Essa é a unidade de medida da plataforma, número de páginas, tanto no que eu falei do pré-pago, né, que você faz o estoque, quanto no pós-pago, que você tem ali uma liberdade de consumo por mês. Sempre vai ser página. Boa. E ele também pergunta, o Murilo Ruiz, aqui na empresa temos muitos modelos diferentes de invoices, de mais de 50 fornecedores diferentes. Acredita que temos que treinar cada tipo de modelo de invoices ou a ferramenta consegue se adaptar a vários modelos, mesmo nunca tendo visto ele? O que você vai precisar fazer, Murilo, é uma criação de um modelo parecido com o que eu fiz, tá? Onde você vai subir um exemplo de invoice, vai definir os seus campos, tá? Na segunda etapa, vai subir outros exemplos, mas ali é simplesmente para testar. Ali você não está treinando a ferramenta, só está testando. Você não precisa treinar. A gente não exige isso do cliente, que você tem que treinar, tá? E vai funcionar para qualquer um dos seus 50, 60 modelos de invoice. E vai funcionar muito bem, porque no caso da invoice, já é um modelo da nossa galeria, e ela usa aquela soma, aquela junção lá daquelas 3 estratégias. Modelos flexíveis, machine learning treinada, né, machine learning supervisionada, então a gente já treinou muitas invoices, muito mais que 50 invoices, né, centenas, milhares de invoices, e a IA generativa. Boa. Marcos Alves, bom dia. Aqui na empresa o processo de contas a pagar é muito manual. Temos em média 200 notas, entre notas fiscais, guias, etc. Consigo melhorar o processo com a ferramenta? Ótima pergunta. O case de contas a pagar é o nosso maior cliente, né? De pequeno, médio e grande porte, tá? É onde mais tem volume, onde a ferramenta nasceu, na verdade, né? Foi para processos de contas a pagar, tá? Então, nós conseguimos trabalhar tanto integrado a um ERP, né, embutido dentro do seu ERP, vários de mercado, ERPs desenvolvidos, porque nós somos uma API padrão, né? Então usa um protocolo padrão, protocolo REST, todo mundo conhece, tá? Quanto também trabalhar integrado a um robô, a um BPM, alguma interface que funcione antes do seu ERP, para poder jogar o dado no ERP, no contas a pagar, para seguir o fluxo dentro do sistema, tá bom? Boa, vamos lá. Aqui agora a pergunta do Rogério Júnior. Qual o nome da ferramenta? Recognition. Maravilha. E o Rogério Leis está perguntando, tem algum lugar que consigo testar de graça? Boa pergunta. Tem sim. No nosso site, a gente tem uma área de 30, você assina a plataforma por 30 dias, tá? Recebe 300 páginas, não tem custo nenhum, não tem burocracia nenhuma, só vai colocar seu nome e seu e-mail. Mais nada, não tem cartão de crédito, nada. Você vai receber acesso a esse portal que eu mostrei agora, com todos esses modelos que nós temos e o assistente de criação de modelos, tá? Ali você vai ter acesso tanto para testar em tela, fazer o download do Excel e do JSON,
quanto também para testar via API, que tem a área da API, que é onde tem toda a documentação, especificação, exemplos de código em Java, em Python, em script, nas 4 principais linguagens, tá? Então, é uma oportunidade aí para conhecer na prática, se você quer testar no seu contexto, com os seus documentos, tá? Boa, maravilha. Para a gente fechar aqui, tem mais uma pergunta do Marcos Alves. Qual a diferença entre a Rekognition e RPA? Sabendo que as plataformas de RPA também fazem OCR. Boa pergunta também, né? A principal diferença está na capacidade, na cobertura que o Rekognition tem. Tá? O Rekognition ele faz isso para qualquer documento. Tá? E ele supera desafios como diversidade de modelos, documentos de baixa qualidade, documentos manuscritos, coisas que tecnologias, seja Python ou as funcionalidades de OCR, né, de extração das plataformas de RPA, não vão superar, né? Além de ser uma ferramenta nacional, você tem ali um custo em real, você não vai ter um custo possivelmente em dólar, né, que você encontra nessas plataformas, tá? Mas você ter essa autonomia de criar os seus modelos, usar na mesma ferramenta, modelos flexíveis da própria ferramenta, ela tem autonomia, modelos treinados por uma empresa de consultoria que mantém essa ferramenta, né? E, ainda assim, a IA generativa, você não vai encontrar isso dentro de uma ferramenta de RPA, e ali você pode conviver também com os falsos positivos, que é o principal pesadelo aí para processar documentos, é você ter o dado, confiar nele, e ele não é correto. Maravilha. Ô Maurício, você pode colocar para mim no chat aqui o link do site? Com certeza, agora. Porque estão perguntando aqui, falaram, mas só para poder pegar o site certo, tá? O Rogério Leis colocou um site aqui, mas só para confirmar se é esse. Ok. Tá bom? Vai ter uma área, registre-se. Isso mesmo. E você faz um cadastro muito simples e tem acesso. E eu vou complementar aqui nesse finalzinho, Wagner, para quem está nos assistindo, fizer o registro, me manda uma mensagem ou no LinkedIn ou no meu e-mail, tá? Deixa uma mensagem no nosso site que seja, assisti a palestra do Maurício, os 5 primeiros vai receber uma consultoria sem custo nenhum, sem compromisso, que a gente vai fazer um hands-on na plataforma para te ensinar a usar esse assistente de modelo, tirar dúvidas, vai ser um bate-papo, a gente vai marcar uma sala ao vivo, um bate-papo comigo, para os 5 primeiros que estão aqui, tá? Então, opa, maravilha. Então, os 5 primeiros que entraram em contato com você agora. Isso aí. Olha lá, gente, vamos lá. Eu posso quebrar o protocolo aqui? Tem mais perguntas aqui. Primeiro do Marcos, tem 2 rapidinhas aqui. O Marcos, vocês têm clientes também de admissão digital? Admissão digital? Olha, esse termo eu não estou conseguindo fazer um relacionamento. Seria um onboard de cliente ou um onboard de pedidos de crédito, talvez, né? Mas o que eu posso dizer, né, sem entrar muito no contexto da admissão digital, existem tanto processos quanto indústrias, quanto empresas cross, tá? O Rekognition ele não tem uma especialização num processo de negócio. Como eu falei, a gente nasceu em contas a pagar, então, obviamente, ali é onde tem mais volume, mas a gente concebeu a ferramenta para funcionar para qualquer tipo de processo, tá? Boa. E para fechar, o Sidney Garcia. Pensando em LGPD, os documentos que são enviados para a plataforma ficam armazenados de qual forma? Boa pergunta, ótima pergunta, Sidney. Para a gente fugir desses critérios de LGPD e retenção e guarda de documentos, nós não somos um GED, nós não somos um ECM, então a gente não retém dados, tá? A gente retém pelo período que ele passou pela API, tá? Existe até um parâmetro na plataforma que você pode pedir uma retenção postergada de D+1, de até 1 mês, acho que até 30 dias nós temos, né? Mas a proposta da ferramenta não é arquivar dados, tá? É que os dados trafeguem somente durante aquela fração ali de poucos segundos que é executado o processamento. E aí eu te entrego. Você, né, o cliente do Rekognition, é o dono do dado e é quem tem que guardar o dado e a imagem.
Maravilha, Maurício, excelente. Finalizamos aqui. Quero deixar aberto agora para você fazer as suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso. Beleza, Wagner. Mais uma vez aí, obrigado para todo mundo aí do Instituto, do Information Management, a você aí que fez a nossa apresentação, a todos aqui presentes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido produtivo, né? Esses encontros, eles são muito bons aí para trocas mesmo, né? Eu assisti as palestras anteriores, achei super legal. Então, não é só, aqui não é concorrência, e sim é mesmo que uma comunidade, né, do Information Management, que procura ter sinergia entre as soluções para levar ofertas e inovações aí para todos. Então, super agradeço aí o convite, espero que eu possa estar na quinta semana também. Maravilha, excelente convite já realizado. Fechou. Maurício, em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, deixo aqui a gratidão por você ter aceito estar conosco, tá? E em breve teremos mais, pode ter certeza. E já te convido a voltar amanhã às 9 horas para darmos andamento no nosso evento, combinado? Estarei aqui sim. Obrigado, um abraço para vocês, boa tarde. Maravilha, sucesso, Maurício! Valeu, abraço, tchau, tchau.